Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane, eu sou acadêmica do primeiro ano da Agronomia da Unicentro e vou falar um pouco para vocês sobre a conservação de momento angular. Então, a conservação do momento angular acontece quando a grandeza física, também chamada de quantidade de momento angular, não varia, ou seja, permanece constante durante o movimento de rotação de um corpo em torno de um eixo. Imagine a Terra girando em torno do Sol. Nesse caso, nós temos um corpo com determinada massa realizando um movimento de rotação em volta de um eixo fixo. Desse modo, esse movimento tem uma determinada velocidade angular associada a ele. E essa relação entre a massa e a velocidade angular gera uma grandeza a qual nós chamamos de momento angular. O momento angular vai descrever o movimento e a estabilidade de um corpo. O momento angular é dado por vetor L pelo raio multiplicando a massa pelo vetor velocidade. O R é o vetor raio entre o objeto e o eixo de rotação, m é a massa do objeto e o v é o vetor velocidade linear do objeto. O vetor velocidade não pode ser paralelo ao vetor raio. Isso indicaria que o objeto não está fixo ao eixo de rotação, e assim não teria momento angular. O momento linear também pode ser dado em termos da velocidade angular do objeto. Então, temos velocidade igual a velocidade angular do objeto vezes o raio, ou velocidade angular igual a velocidade dividido pelo raio. Para facilitar, vemos que os vetores velocidade e raio estão perpendiculares. Então, temos o momento angular igual ao raio vezes a massa vezes a velocidade. Assim, o momento angular é igual ao raio vezes a massa vezes a velocidade angular vezes o raio. Assim, simplificamos isso como o momento angular igual a massa vezes a velocidade angular vezes o raio ao quadrado, porque temos dois raios aqui. Quando falamos de corpos em movimento circular, podemos relacionar a sua distribuição de massa no corpo e como essa distribuição se relaciona com o raio do movimento. Essa grandeza é chamada de inércia e é representada pela letra E. Assim, temos que a inércia é igual a massa vezes o raio ao quadrado. Assim, podemos escrever que o momento angular é dado na forma vetorial por vetor L igual a inércia multiplicada pelo vetor da velocidade angular. Para entender melhor o conceito da conservação do momento angular, temos um experimento bem simples a seguir, no qual foi utilizado os seguintes materiais: fita adesiva, elástico, barbante e dois potinhos, sendo estes de mesmo peso e tamanho. A ideia desse experimento é tentar enxergar a conservação da quantidade de movimento na rotação. Quando nós torcemos o elástico e soltamos os patinhos livremente, podemos notar que surgem dois movimentos simultâneos e em direções opostas. Quando ocorre o movimento de rotação, temos a conservação da quantidade de movimento angular. Isso também ocorre em aparelhos, como por exemplo um liquidificador, pois a carcaça gira no sentido oposto do motor e a quantidade de movimento angular do motor é compensada pela carcaça que tem o sentido contrário. Por isso, podemos considerar que no sistema dos potinhos, as quantidades de movimentos angulares têm o mesmo valor, mas sinais opostos. Isso quer dizer que para algo girar para um lado, outra coisa precisa girar ao contrário. Nesse caso, podemos ver que existe uma conservação do momento angular.
Aqui temos um exercício para que possamos fixar melhor os conceitos da conservação do momento angular. O exercício está pedindo para que façamos um cálculo do momento angular de uma partícula de 40 kg, que realiza um movimento de rotação uniforme, ou seja, um MRU, em um círculo com diâmetro de 1,4 metros e velocidade de 50 km por hora. Primeiramente, vamos extrair os dados do exercício. O exercício nos dá que a massa é de 40 kg e o diâmetro é de 1,4. Consequentemente, o raio será de 0,7, pois o raio é a metade do diâmetro. E a velocidade foi nos dada em km por hora. Vamos fazer a conversão para metros por segundo dividindo por 3,6. Assim, vamos ter que a velocidade é de 13,8 metros por segundo. Primeiramente, vamos procurar a inércia, que é dada pela massa multiplicado pelo raio ao quadrado. Temos que a massa é 40 e que o raio é 0,7 ao quadrado. Então, isso nos dá que a inércia é 19,6 kg vezes metro ao quadrado. Aí, vamos procurar a velocidade do momento angular. Temos que a velocidade é 13,8 e o raio é 0,7. Efetuando esse cálculo, temos que a velocidade do momento angular é 19,7. E, finalmente, podemos encontrar a conservação do momento angular, que é dada pela inércia multiplicada pela velocidade angular. Temos que a inércia é 19,6 e a velocidade angular é 19,7. Fazendo essa multiplicação, temos que a conservação do momento angular é 386,12 kg/m² por segundo. E é isso, gente. Obrigada pela atenção.